Boa noite, meus amigos. Boa noite, amiga Beth do coração. Que honra. Obrigado por estar presente. Estamos recebendo a nossa amiga do coração, a Beth. A Beth hoje ela vai falar do tema para a gente. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Alqueire. Não estou enxergando muito bem aqui. É isso mesmo. Então, amiga Beth, muito obrigado por estar presente. Deus te abençoe. Abençoe a todos aí do seu lar, da sua casa. Obrigado mesmo, sempre nos ajudando com os trabalhos. Obrigado por tudo que você fez e representa no SEAC, que você é muito importante para a gente. É uma amiga querida, uma pessoa que sempre está pronta. Eu queria agradecer em nome da nossa diretoria, sempre me salvando a pele. Assim, na hora que o expositor não pode, eu estou sempre lá, Beth, por favor, pelo amor de Deus. Eu quero te agradecer do fundo do coração. Muito obrigado, amiga. Obrigado do fundo do coração por tudo. Que Deus te dê muita luz em dobro. E você pode, por gentileza, amiga do coração, iniciar com uma prece, encerrar com uma reflexão, reflexão não, vibração, desculpe, e prece no final. Obrigado, amiga. De 30 a 60 minutos do tempo. Gratidão e, por gentileza, é com você. Obrigado. Agradeço imensamente todo esse carinho, toda essa amizade. Quando eu tenho a oportunidade de trazer um estudo do Evangelho, o grande benefício é meu, eu acabo, né, aprendendo. Então, eu é que tenho que agradecer sempre pela confiança e pela oportunidade da tarefa. Então, pedindo ao nosso Pai Celestial, ao nosso grande irmão, Mestre Jesus de Nazaré, que estejam conosco, nos abençoando, nos amparando, que os mentores amigos possam estar aqui conosco, nos inspirando, para que possamos entender os ensinamentos da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Então, este capítulo 16, é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Então, todo o capítulo 14 refere-se a esse tema, que é uma frase de Jesus. Então, candeia é lâmpada, pode ser uma lâmpada a óleo, uma lâmpada a gás inflamável, porque, né, uns séculos atrás não existia eletricidade. E o alqueire é uma vasilha, assim, né? Tipo digamos, um utensílio, né? Para medir cereais, tipo um balde, assim, uma jarra, uma vasilha, chamava alqueire. Então, né, para não colocar, aqui está a candeia, tem a luz, aí eu coloco, né, esse alqueire, essa vasilha, e escondo essa luz. Então, para a gente não esconder a luz. Então, esse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo fala de vários itens, né? A candeia debaixo do alqueire, porque fala Jesus por parábolas, não ir aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Os sãos não precisam de médico, né? Aqueles que não são doentes. A coragem da fé, carregar a cruz e quem quiser salvar a vida. Então, esses são os temas desse capítulo. Então, a candeia debaixo do alqueire, por que fala Jesus por parábolas? Está nos itens 1 a 10. Então, Allan Kardec coloca uma passagem do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 15, onde nós lemos: não se coloca a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, né, sobre uma mesa, para que a luz se espalhe por toda a casa. E em Lucas,
no capítulo 8, versículo 16 a 17. O Lucas ainda faz uma complementação, porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Então, os discípulos chegaram-se a Jesus e lhe perguntaram por que ele fala por parábolas. E Jesus lhes respondeu: a vós é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles, quer dizer, a multidão, não, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E Jesus diz que fala por parábolas, porque eles, né, o povo, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. E Jesus completou, porque o coração desse povo se fez pesado, olhos e ouvidos se fecharam, para não suceder de se converterem e serem sarados. Sarados por Jesus, né? Então, Jesus fala que não se deve pôr a luz, que é o conhecimento, debaixo do alqueire, mas o conhecimento deve ser disseminado. No entanto, Jesus esconde o sentido das suas palavras, né? Falando na forma de parábolas, que nem todos compreendem. Então, como fica isso? Parece algo contraditório, mas é o próprio Jesus que explica aos apóstolos, porque eles, ou seja, o povo, eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não compreendem. Então, seria inútil dizer-lhes tudo, seria uma perda de tempo. E, no entanto, os apóstolos já compreendiam esses mistérios. Enquanto que ao povo, Jesus falava como a gente fala com as crianças, né? De uma forma mais simples. E todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele que recebe essa informação. Então, a luz muito, né, uma luz muito intensa, muito forte, ou seja, muito conhecimento, ofusca. Seja, eu mesma, se eu for ler a teoria da relatividade de Einstein, não vou entender nada. É muito, muito conhecimento, muita informação para o meu nível de inteligência, né, de desenvolvimento intelectual. E as gerações também têm a sua infância, a sua juventude, a sua madureza. Então, cada coisa deve vir a seu tempo. Então, se a semente é lançada fora da época, ela não germina. Então, não adianta eu falar, por exemplo, de trigonometria, de astronomia, uma criança de 3 anos. É uma semente lançada fora do tempo, né? Não vai adiantar nada, é perda de tempo. Mas, se, né, como diz lá no Evangelho, a gente está falando o que a gente acredita, o que a gente sabe, mas aquela pessoa não nos entende ou não quer nos ouvir, manda a prudência que nos calemos. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai entender. Então, né, aquilo que estiver encoberto, um dia será descoberto. Ou seja, um dia será inteligível, porque, né, as pessoas estão sempre evoluindo. E lemos lá no Evangelho, chega num certo momento em que o próprio homem procura por si mesmo a luz viva, é a luz da razão, né? Porque a ignorância das coisas, a obscuridade lhe pesa. E Allan Kardec diz: sem a razão, a fé enfraquece. Falando em fé, também no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no outro capítulo 19, no item 7, né, o Allan Kardec fala da fé raciocinada que precisa
passar pelo crivo da razão. Diz Allan Kardec, a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé raciocinada se apoia em fatos, se apoia na lógica, por isso ela é inabalável, porque, diz Kardec, só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé cega, né? A pessoa que tem uma fé cega, ela não analisa o que recebe de informação, não examina, ela aceita tudo. E, né, no extremo, essa fé cega pode chegar ao fanatismo, acreditar piamente em tudo. Mas a fé cega, mais cedo ou mais tarde, se choca com a evidência da razão, ou seja, mais cedo ou mais tarde, os fatos vão mostrar que aquela crença estava equivocada. Então, quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde, desmorona. E também a fé não pode ser imposta, ela se adquire, né? Ao longo das muitas encarnações, nós vamos desenvolvendo, fortalecendo, ampliando a nossa fé, e por isso que Deus e seus mensageiros revelam a verdade, né, de uma forma gradual, à medida em que vamos ficando cada vez mais maduros para receber essas mensagens, à medida que formos capazes de compreender. Então, Deus mantém a luz em reserva, está lá, né? A verdade, o conhecimento, é a luz, está guardadinha, mas não está debaixo do alqueire. No momento certo, né, ela nos chega para que possamos aproveitar. Mas, com muitas pessoas, isso não acontece. Muitos homens ocultam o seu conhecimento para dominar outras pessoas. Então, por exemplo, conta-se que, na época do Brasil colônia, os bandeirantes, eles, para impressionarem os indígenas, eles colocavam álcool no rio. O álcool é branquinho, igual a água, né? E ateavam fogo no álcool. E os índios achavam que os bandeirantes eram mágicos, eram deuses, que conseguiam colocar fogo no rio. Então, eles estavam ocultando conhecimento para interesses próprios, para a dominação. E aí o Allan Kardec fala, são esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. Todas as religiões, né, tiveram os seus mistérios que eram proibidos aos não iniciados. Mas, como diz Kardec, enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência, a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso, né, do segredo, dos mistérios. Então, a gente vê que ao longo da nossa evolução, a fé cega vai dando lugar à fé raciocinada, e que tudo que é oculto, um dia vai ser descoberto, à medida em que evoluímos. Aí Allan Kardec faz uma pergunta aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Que proveito o povo tira dessa infinidade de parábolas, né, que Jesus contava, se eles não entendiam o sentido oculto? Então, Jesus falou em parábolas as questões abstratas. Então, reino de Deus, né, reencarnação, mas quando Jesus falava de caridade, de humildade, que são regras de conduta, ele falava de uma forma muito clara. Isso era o necessário ao povo, né? Jesus se limitava a dizer: eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. Já os discípulos, mais adiantados, tanto moralmente quanto intelectualmente, Jesus os iniciava em princípios mais abstratos. Por isso que ele disse: ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 15, tem a mensagem de um espírito amigo. E ele diz assim em relação a essa frase: dá-se ao que tem e tira-se ao que não tem. Não parece uma coisa estranha, uma coisa paradoxal? Aquele que tem, né, a gente dá, ele ganha mais ainda. Aquele que não tem é que vai perder até o que não tem. Então, aquele que recebeu, recebeu porque se esforçou para evoluir. Quando a gente se esforça, a gente se transforma num imã que atrai melhoras progressivas, como diz assim, as graças de Deus, né, caem em abundância, porque, né, ajuda-te que o céu te ajudará, fizemos a nossa parte. Agora, tira-se aquele que nada tem ou tem pouco. Isso é um sentido figurado, porque Deus não tira o progresso de ninguém, né? As nossas verdadeiras propriedades, conhecimento, os valores morais, são inalienáveis, são conquistas eternas, são verdadeiras propriedades. Então, não é Deus quem retira daquele o pouco que havia recebido, mas é o seu próprio espírito, né? Que é a própria pessoa que se afastou de Deus e, descuidado, não sabe conservar e aumentar o que tem. E mesmo os apóstolos, na época em que Jesus esteve conosco, né, eles também tinham conhecimentos vagos sobre muitos pontos, por isso que acabaram surgindo diversas interpretações, né? A gente vê na história, né, do cristianismo as divergências entre Pedro e Paulo, né, os dois apóstolos, né, luminares, Pedro e Paulo, a gente lê isso em Paulo e Estevão. Então, mesmo eles, os apóstolos, não entendiam tudo, até que a ciência, de um lado, diz Kardec, e o espiritismo, do outro, trouxeram um novo entendimento sobre as leis da natureza. E mesmo o espiritismo, hoje em dia, também não tem todas as respostas. O conhecimento vem gradualmente para não assustar, principalmente aqueles que não estão preparados, né? Então, o espiritismo não tem mistérios aos iniciados, né? Então, é só aquele grupinho seleto que vai receber aquela informação. Não, está aí, né? Todos os conhecimentos, as obras de Kardec estão todas aí à disposição. Então, o espiritismo não coloca a candeia sob o alqueire, mas cada coisa deve vir no tempo oportuno. Então, os espíritos dão a cada ideia o tempo de amadurecer, de se propagar. Então, vem uma ideia, primeiro, passa um tempo para a gente assimilar e aceitar, antes de apresentar uma outra ideia, né? E também os acontecimentos, né? Para que a gente possa aceitar, né? Senão vem muita coisa ao mesmo tempo, a gente não entende nada e acaba nem aceitando. E outra questão, quando Jesus disse aos apóstolos para não se dirigirem aos pagãos, aqueles que não eram judeus, não é que Jesus desprezava a conversão dos pagãos ao cristianismo, não. Mas é que os judeus, naquela época, né, eram monoteístas, eles esperavam um Messias, então eles estavam mais preparados para receber a boa nova. E os apóstolos, de início, não estavam preparados para uma tarefa tão pesada de irem aos gentios. Tanto que Paulo foi para a Grécia e não foi nem ouvido, né? Foi até desprezado pelos pensadores gregos. Então, Jesus diz aos apóstolos: ide às ovelhas desgarradas da casa de Israel, ou seja, ir aos judeus. Mais tarde, os apóstolos mais preparados levaram o evangelho de Jesus ao centro mesmo do paganismo, a Roma, né? E lá eles encontraram a arena e as feras, né? E também os espíritas, diz Allan Kardec. Não devemos perder tempo com aqueles que são incrédulos, né? Fazem questão, né, de
não dialogar, de não abrir a mente, são os incrédulos sistemáticos. Os obstinados zombadores, os adversários interessados. Então, os espíritas devem divulgar para as pessoas de boa vontade que desejam a luz. Allan Kardec escreve, para que a gente deixe os outros em paz, né? Agora, deixar os outros em paz não quer dizer ser indiferente, mas apenas manter uma boa política. O próprio Allan Kardec explica isso. E um dia esses mesmos se renderão à luz da verdade. Então vamos para o outro item. Os sãos não precisam de médico. Vai do item 11 a 12. Então, Jesus e os discípulos estavam à mesa, ceando, né? E também havia nesse banquete muitos publicanos, muitos pecadores, né? Assim, sentados à mesa. Então, o fariseu fala para um discípulo: por que vosso mestre ceia com os publicanos e os pecadores? Aí Jesus ouviu e disse: os sãos não têm necessidade de médicos, mas sim os enfermos. E a gente lá lê essa passagem lá em Mateus, no capítulo 9, versículos 10 e 12. Então Jesus falava aos pobres, aos deserdados, aos cegos, aos humildes, e esses eram os que mais necessitavam de consolação. E Allan Kardec faz um paralelo com a mediunidade, né? Então, ele pergunta por que a mediunidade também é dada a pessoas indignas, pessoas que empregam mal essa faculdade. E os espíritos dizem a mediunidade é uma condição humana, é como uma faculdade de ver, de ouvir, de falar. Só que nós temos o livre-arbítrio e podemos abusar, né, dessas faculdades. E Allan Kardec diz: ora, se Deus não tivesse concedido a palavra aos que dizem coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Então, Deus dá a faculdade ao homem, mas o homem tem a liberdade de usá-la como quiser. No entanto, alguns abusam e serão submetidos à lei de ação e reação, né? Então, a consequência virá. E a mediunidade é dada sem distinção. Então, para que essa luz, né? Porque o que vem nas mensagens mediúnicas sérias? Vem o conhecimento, o consolo. Então, é uma luz. Então, ela se espalha para todas as camadas, entre os pobres, entre os ricos, entre os virtuosos, entre os viciosos. Por isso que a mediunidade é dada sem distinção, para pessoas dignas ou indignas. Então, a mediunidade é dada aos virtuosos, aqueles que têm virtude, para fortalecê-los ainda mais no bem. E a mediunidade é dada aos viciosos, né, aqueles que estão cheios de vícios, para que possam se corrigir. Então, os viciosos são os doentes, né? Como Jesus disse que são os doentes que precisam de médico. Então, são os viciosos que precisam da mediunidade para poderem se corrigir. E aí o Allan Kardec fala, a mediunidade é dada aos viciosos para que esses mesmos vejam, ouçam, falem. Eles não podem dizer assim, não sei, eu li em algum lugar, não sei se eu acredito. Eles mesmos viram, né, o plano espiritual, eles mesmos ouviram o seu mentor falando, eles mesmos passaram uma mensagem, né, da espiritualidade. Então, se eles não aproveitarem toda essa luz, todo esse conhecimento, terão que arcar com a responsabilidade. Fora que, né, poderão até, por sintonia, atrair espíritos obsessores.
E vamos para o próximo item, que é a coragem da fé, nos itens 13 a 16. Jesus diz, está lá em Mateus 10, versículos 32 a 33. Todo aquele que me confessar, também eu o confessarei ao Pai. E em Lucas lemos, aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, se envergonhará dele. Então, aqui, esse texto fala da coragem das opiniões, de manter, né, a opinião daquilo que se acredita. Lemos lá no Evangelho, aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Então, a gente vê quantos mártires passaram pela história da humanidade que lutaram pelas suas ideias e lutaram, muitos perderam até a própria vida. Martinho Lutero, Giordano Bruno, Galileu Galilei, eles enfrentaram perigos, perseguições, discussões, né, sarcasmos. Então, e mantiveram, né, a dignidade, mostraram que têm a coragem da fé naquilo que eles acreditam. E diz, escreve Allan Kardec, há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões. Então, eu acredito numa coisa, do fundo do meu coração, mas eu estou num círculo em que as pessoas, né, discordam de mim, então eu vou ser hipócrita. Eu vou concordar com elas só porque eu sou fraca, não tenho coragem de manter a minha opinião. Aquele que não tem coragem de expor suas ideias, confessar sua crença, tem uma fé egoísta, que guarda, né, essa sua crença para si mesmo, esconde por conta do medo do que os outros vão pensar ou fazer. Mas aquele que divulga a verdade acima de seus interesses materiais, alguns acima até, né, da conservação da própria vida, como a gente viu esses mártires da história da humanidade, diz Kardec, eles trabalham ao mesmo tempo pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros, porque eles são missionários, vieram trazer a luz, né, do mais alto. Pode ser conhecimentos na área da ciência, ou da espiritualidade, ou da filosofia, das artes. E lemos lá no Evangelho: semeamos na terra o que colheremos na vida espiritual, frutos da coragem ou da fraqueza. Próximo artigo, né? Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Itens 17 a 19. Diz Jesus: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos, né, capítulo 8, versículos 34 a 36. Quando Jesus diz, né, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, a gente pode fazer uma comparação com uma fala de um monge budista do século XIII, Dogen Zenji. Olha que bonito que ele escreveu. Estudar o budismo é estudar a si próprio. Estudar a si próprio é esquecer de si próprio. Esquecer de si próprio é estar uno com todas as coisas. Então, né, diz o monge Dogen Zenji, estudar a si mesmo é autoconhecimento, é reforma íntima, né, que leva à reforma íntima, que leva ao aperfeiçoamento espiritual. Esquecer de si próprio, mas não descuidar-se, não ser desleixado, né? Isso é um suicídio indireto. Esquecer de si próprio, então, eu não sou, né, a última bolacha do pacote,
Eu não sou a pessoa mais valiosa do mundo, né? Então, é não colocar a matéria acima dos bens espirituais, é não ser egoísta, não ser um vaidoso excessivo, um orgulhoso, um arrogante, e estar uno com todas as coisas, ou seja, todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos, ninguém vale mais do que ninguém, né? Então, olha que bonito, é a luz se espalhando, né? Aqui o monge budista, né, trouxe a luz do mais alto. Essa luz, ela chega para todos os povos, para todas as culturas, em todas as épocas. Tudo sob a dirigência de Jesus, o governador do nosso planeta. Diz Jesus: regozijai-vos quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados do céu. Então, aí está a oportunidade de provar a nossa fé. Quantos missionários foram perseguidos, mortos, né? Mas por quê? Porque trouxeram a luz da verdade. Então, né, os apóstolos de Jesus, os cristãos que foram mortos no circo de Roma, John Hus, Martin Luther King Jr., Mandela, Gandhi. Então, é tomar a cruz e seguir Jesus, suportar corajosamente as aflições. Jesus diz: aquele que quiser salvar a própria vida, né, no sentido assim, quiser salvar os bens terrenos, perdê-la-á, desperdiçou a encarnação, enquanto que renunciar a Jesus, né, perderá as vantagens do reino dos céus. Aquele, por outro lado, que tudo perder na terra, até mesmo a própria vida, né, para o triunfo da verdade, receberá na vida futura o prêmio dessa coragem, dessa perseverança, dessa abnegação. Mas os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos, né, preferem aqui os gozos da terra, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Né? E já gozaram aqui na terra. Só cuidaram dos bens terrenos, esqueceram as verdadeiras propriedades espirituais. Já receberam a recompensa, os prazeres terrenos, que são passageiros. Então, esse foi, né, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Então, gostaria de pedir a todos que nos ouvem, que nos ouvirão, para que façamos uma vibração de muito amor a todo o nosso planeta, a todos aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão voltando para a pátria espiritual, que eles possam ser recebidos com muito amor, com muito carinho, e também uma vibração muito amorosa aos nossos mentores amigos, aos benfeitores da espiritualidade. E aqui, ainda na Terra, vibremos pelos hospitais, pelos que estão enfermos nesses hospitais, pelos que estão enfermos em casa, que eles possam se manter serenos e se recuperarem logo, e também os seus familiares, que possam manter a fé, a esperança, o otimismo. Senhor, queremos vibrar por aqueles que estão morando nas ruas nessas noites frias, que possam ser amparados por quem seja, encarnados ou desencarnados, que eles possam receber o auxílio, o agasalho, o alimento, e também por todos aqueles que estão sozinhos em seus lares, precisando de um ombro amigo, de um ouvido carinhoso, que possam também encontrar bastante força dentro de si. Senhor, abençoa o nosso planeta.
cada nação, que haja paz entre os povos, vibremos pela paz mundial, vibremos por cada dirigente de cada nação, vibremos pelo nosso Brasil, vibremos para que haja justiça, para que haja fraternidade, solidariedade. Vibramos também pelos nossos lares, pelos nossos familiares e por nós mesmos. E queremos fazer uma prece do fundo do nosso coração, a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória. E graças a Deus e graças a Jesus, que a paz de Jesus esteja em nossos lares a cada instante da nossa existência. Muita paz a todos, uma boa noite.